Salve, salve, meus queridos, sejam muito bem-vindos ao Pode Seguir Jesus. Hoje aqui a gente está com um convidado muito especial, então fica ligado aí que vai ter um bom bate-papo aqui. Salve, galera, tudo bom? Sejam muito bem-vindos ao quarto podcast nosso. Quero apresentar com muito prazer, com muita alegria, nosso amigo e irmão Júnior, nome belíssimo, Júnior Nunes. O nome mais lindo que eu conheço. O nome mais topzera, né? Ele é lá da De Frei Rogério. Então, seja bem-vindo no nosso pod. Obrigado, queridos. Prazerzão estar aqui com vocês. Que Deus abençoe grandemente cada um de vocês, o Junão e o Brandão. E o Brandão. Pode ser assim? Pode ser assim. Pode. Tenho certeza que de alguma coisa boa vai sair. Não, aqui. alguma coisa boa vai alguma- sair, certeza. Certeza. Amém. Isso aí, né? Júnior, para começar o nosso bate-papo aí, eu queria já pedir Vamos lá. para ti, como que foi essa tua chegada na igreja? A gente não conhece muito bem, né? Se já nasceu numa família cristã, não? Como é que foi essa... Como é que foi o início do Júnior Dessa Nunes? triste história. Cara, então, eu nasci num berço evangélico, meus pais, tanto eu quanto eles também, nasceram em berços evangélicos e cresci debaixo de banco de igreja. Meus pais músicos de orquestra, de banda, né? Então eu me cresci praticamente embaixo de banco de igreja. E ali foi indo. Eu lembro que também nós teve um certo momento da vida dos meus pais particular. Meu pai trabalhava, tinha sua profissão e ele resolveu então largar tudo, deixar tudo por amor à obra. Tinha um chamado forte, então vamos sair. Então eu lembro que ali pelos meus 12, 13 anos, a nossa vida ela mudou radicalmente. De algo que era feito na igreja voluntário, passou a ser integral. Então, daí começa aquela transição, muda de escola, muda de cidade, vai pra cá e vai pra lá Sempre tem isso. e tudo mais, né? Então começou aqui, eu acredito que a minha história pelo chamado, né, por dentro da igreja começou aqui. A partir desse momento que meu pai começou a viver integralmente, eu lembro que muitas dificuldades nós tivemos, passamos cidades pequenas, igrejas pequenas. A minha maior preocupação era faltar comida dentro de casa. Porque não tem coisa pior do que você ter uma vontade de tomar uma Coca-Cola e não ter condições, né? E nós infelizmente, vivemos esses momentos. A gente pensa que não, né? Que não aconteceu, mas nós vivemos esses momentos. Eu lembro que uma vez, em uma cidade chamada Vidal Ramos, já fazia uma semana que minha mãe estava fazendo suco de limão. Suco de limão, cara, é o fim da vida, né? E eu lembro que naquele momento eu reclamei com meu pai. Foi a primeira vez que eu falei, pai, a gente tava almoçando. Eu falei, pai, pô, eu queria uma coca, cara. Ele baixou a cabeça assim, ele falou, não, vamos tomar hoje o suco, amanhã o pai compra. Hoje a gente vai ficar pelo suco, mas amanhã o pai promete comprar. Beleza, passou nisso, no outro almoço eu falei, pai, e a coca? O pai foi no mercado e esqueceu bem a coca. Eu falei, esse cara tá de golpe. Não tem nada a ver com isso. Daí eu falei, pai, fala a real. Se você não tem condições, eu vou entender. Eu já era adolescente, já tinha meus 14, 15 anos, imagina. E ele falou, realmente, não tem condições. Minha mãe olhou pra mim, então, se isso é verdade, é que você tá com uma vontade, baixa tua cabeça e ora. Baixei minha cabeça, fiz uma oração. Falei, Deus, é uma coca, tô com simples vontade de tomar um refrigerante. E lembro que orei e tal. De repente encosta um caminhão na nossa casa, era tipo no andar de baixo da igreja, e encostou um caminhão, aquelas caçambonas assim, cheio de areia. Pensei, que meu pai vai construir aqui, o que vai fazer com um monte de areia, né? De repente chegou um cara todo maluquinho assim, tipo no jeito de ser, né? De sair do carro com 2 sacolas. Ele falou, pastor, com licença, e entrou dentro da casa. A gente tava na mesa. A gente ficou sem entender, né? O cara cheio de sacola na mão. Falou, pastor, eu tô trabalhando aqui na companhia de asfalto e eu sou da cidade de Criciúma e vim aqui, quero congregar uns tempos com vocês. E eu tava no restaurante. Quando eu fui pegar uma marmita, Deus falou pra mim, pega 2. Eu falei, mas como assim? Até olhei pro lado, ele dizendo, né? Olhei pro lado, não tinha ninguém. Por que pegar 2, né? Mas peguei.
Quando eu fui pegar uma coca pra mim tomar, eu ia pegar de 600, Deus falou, pega 2. Daí ele falou, vou pegar 2 de 600, então, de certo, é alguém que tá precisando, o Espírito Santo tá falando no meu coração, alguém tá precisando. E ele falou, quando eu fui pegar de 600, Deus falou no meu coração, pega 2 de 2 litros. Ele falou, Eita. e daí entrei dentro do caminhão e falei, Deus, pra onde que eu vou com isso aqui? Ele falou, só vai em direção da igreja que lá eu vou te mostrar. Daí ele falou, pastor, eu não sei se vai vir alguém, eu só vim obedecer a voz de Deus. E ele entrou dentro da nossa casa, assim. De repente, quando ele entrou, assim, eu lembro, tava meu pai sentado na ponta, minha mãe sentada lá no Talbrendo e eu tava sentado aqui. Os 3 aqui olhando aquela cena, começamos a chorar, começamos a comer ranho e glorificar Deus. Então, assim, eu tô contando, relatando isso só pra dizer que começou a partir dali, entendeu? Então, muitas coisas que eu vivo hoje é fruto de coisas no passado que a gente Caramba. já viveu, né? São coisas. E Pra ti parece simples, né? Talvez, né? Mas, tipo, é um negócio. até minha mãe, um beijo, mãe, com certeza ela vai assistir. Minha mãe sempre fala, o Júnior, ele é um exemplo de viver pela fé. Sim. Um dia eu questionei ela, por quê? Desde da minha adolescência, menor, desde criança, na verdade, eu sempre tive a fé, ela em exercício. Eu sempre acreditei nisso, de que se eu não tenho hoje, é hoje, amanhã eu acredito que vai acontecer. E um dia minha mãe falou, mas eu não sei como que o Júnior consegue viver pela fé. E realmente, hoje a gente não tem, eu falo agora com a minha esposa, quando casado, eu falo, vamos viver o hoje. Amanhã vai ter. Você acredita? Então é assim. E eu lembro que também na nossa vida, por causa dessas questões de faltar, uma coisa eu falava dentro do meu coração. Eu nunca quero ser pastor e muito menos assembleiano. Vixe. Eu até tenho uma tatuagem, essa tatuagem aqui, eu lembro que eu entrei no dia pra fazer a tatuagem, eu fiz uma oração, eu baixei minha cabeça e falei, Deus, eu tô fazendo isso aqui, ó, tá escrito, ó, tudo é possível para quem tem fé. Eu não queria fazer versículo, então eu mudei um pouquinho. Então, tudo é possível para quem tem fé. Eu fiz uma oração, eu falei, Deus, eu tô fazendo essa tatuagem para afirmar um propósito contigo. Eu nunca vou ser um pastor, eu nunca vou ser assembleiano. Cristão eu vou sempre ser, mas assembleiano e pastor eu não vou ser. Hoje eu sou assembleiano e pastor da Assembleia. E a tatuagem tá ali. E a tatuagem tá aqui. Cara. Daí, por ser assembleiano, às vezes tem que ficar assim, né? Pai, senhor, irmão. Fica assim, Então, assim, né? não adianta você correr. Quando você é chamado pra alguma coisa, vai. Só Vai. vai. Só vai. Não importa, eu não sei, vai. Eu não posso, vai. Porque quem te chamou é quem cuida, é quem capacita e assim começou, sabe? Mas a minha vida, por ver o sofrimento dos meus pais, o propósito firmado no meu coração era nunca querer a obra. Hoje a gente mora numa cidade chamada Frei Rogério, qual o Júnior já falou, 2.000 habitantes lá. Eu falei ontem no culto, eu falo hoje aqui, se sair eu, minha esposa e meus 2 filhos, vai ficar 1.996 pessoas lá, habitantes. É uma cidade pequena e nós temos um amor tão grande, porque eu acredito na mudança que Jesus fez no meu coração, no coração da minha esposa. E a gente tem um amor tão grande para aquela cidade, tudo que a gente está vivendo, então, cara, é incrível. E Deus continua cuidando de todas as formas. Eu acho que é incrível, né? Esses momentos que a gente vive com Deus, né? De dependência mesmo e ter fé, porque é que nem a gente fala, né? As coisas simples, Deus ele vai suprir, né? Ele vai cuidar. Até uma vez a minha esposa, Kelly, ela fez uma oração pra Deus e no dia eu dei risada, até contei também isso aí na igreja. Que mulher é mulher, né? Tava lá meio triste e tal por causa do cabelo. Porque o meu cabelo não tá bonito e tal e tal. E ela fez uma oração. Falou, Deus, nem pra cuidar do meu cabelo eu não consigo mais, né? Querendo ou não, é uma coisinha meio cara, né? Cabelo da mulher. Coisinha meio cara. É inteira. E ela, generoso, falou né? assim, e ela fez aquela oração meio braba, meio triste. E fala, mas nem do meu cabelo eu não consigo mais cuidar, não É sei o aquela quê. oração mais E sincera. daí ela me né? olhou e falou assim, eu vou pedir pra Deus mandar alguém pra cuidar do meu cabelo. Eu falei, meu amor, pelo amor de Deus. Ela falou, pai, você vai pedir pra Deus pra alguém cuidar do teu cabelo? Eu tô aqui. Eu falei, meu Deus. Mas ela falou assim, Deus vai mandar alguém. Eu falei, então tá bom. E daí acho que passou uns dias ali, uma prima dela, que trabalha no salão,
ligou pra ela, falou, ok, eu não sei o porquê, mas resumindo a história, né, a partir de hoje eu vou cuidar do teu cabelo. Então assim, eu vou dar todos os produtos pra você fazer, pra hidratar, pra fazer não sei o que, não sei o que. Glória, eu E aquilo ali. né? Não, sabe o que que é? Porque daí muitas vezes eu questionava a Deus o que que é cuidar nos mínimos detalhes. Né? Porque a gente pede muita bênção material, a gente pede, Deus me abençoe, cuida de mim, não sei o que, mas Deus diz, ele tá cuidando nos mínimos detalhes. Mas o que que é o Ele tem mínimo? prazer em O que servir. que é aquilo, né? Porque às vezes a gente vê o agir de Deus naquela coisa muito grande, né? Naquele agir, nossa, né? Tipo, sei lá, quer comprar alguma coisa, não tem condições nenhuma, Deus vai dar jeito, né? Digamos, da Coca ali, é uma coisa, uma coisa grandiosa, então você dá glória a Deus por isso. Mas assim, o que que é um mínimo detalhe, né, pra Deus? Cara, a gente tá aqui porque Deus cuidou dos detalhes, né? Ela fez uma oração sincera, Deus cuidou dos detalhes, então assim, Deus ele tá cuidando desde o fio do teu cabelo até a tua vida inteira, né? Então, essas coisinhas a gente vai e aquele dia eu dei risada ainda aí depois que Deus, né, confirmou, daí eu já parti pro choro, né? Porque o cara Eu lembro quando comecei a namorar com a minha esposa, Tailana. Um beijo, Tailana. Te amo. Momento love. Um momento Tá bom. logo. Eu lembro quando comecei a namorar com ela. Eu falei pra ela, é o seguinte, isso que eu vou contar aqui já tá tudo certo dentro de casa, a Tailândia já sabe, toda a minha família já sabe, então não é nenhuma novidade pra nós, vai ser pra vocês. Eu tinha acabado de sair de um relacionamento que eu tava noivo, não com a Tailândia, com outra pessoa. Eu falei pra Tailândia, eu perdi tudo questão de dinheiro que eu tinha um carrinho, eu falei, eu não tenho nada. A única coisa que eu tenho a partir de agora é muito amor pra te dar. Não, eu falei brincando assim, mas falei, e eu não quero me relacionar agora. Agora eu creio que não era a hora. Mas quando for, a gente conversava, né? Não tava namorando mesmo. Eu falei, mas quando for a hora pra mim namorar, vai ser diferente. Eu já falava isso porque a gente já tinha intenção, né? Sim. Vocês que são homens já sabem, né? Sempre é com intenção. Cuidado, mulheres. E falava pra ela, porque é o seguinte, até aqui, até esse ponto, até esse presente momento, eu vivi a minha vida do jeito que eu queria, do jeito que eu sonhava, do jeito que eu esperava. Então chegou a um ponto em que deu tudo errado. Porque quando a gente vive conforme as nossas forças, meu amigo, não tem como dar certo, alguma coisa dar certo. Então, eu falei pra ela, o meu desejo, a minha maior vontade, meu maior sonho, e eu já sei que eu sou chamado e sei que eu tenho uma vocação para isso, é o chamado ministerial, pastoral e tal. Eu tenho muito desejo, muita vontade de ir fazer a obra integral. Eu olhei para ela e falei, e se você tiver que se submeter a ir para uma igrejinha no interior, e a gente tem que morar uns 40 quilômetros de estrada de chão, numa igreja, atrás de uma igreja, e ter que limpar banheiro, escovar a privada, e limpar a igreja e tal. Pensei comigo, eu vou ver qual que vai ser a reação dela, porque eu sei que essa talvez vai ser uma realidade minha, né? Ela olhou pra mim e falou, Júnior, isso aí eu já faço, cara. Sou filha de um pastor. Eu vivo limpando a igreja. Não vai ser nenhuma novidade. Eu falei, glória, essa aí. Obrigado. Vamos casar? Vamos casar? Tá bom aqui. Tá bom aqui. Assina aqui, não. Então, assim, eu acredito que Deus, ele não une pessoas, ele une propósitos, né? Sim. Então, é o mesmo exemplo que você deu, é o mesmo exemplo meu, nosso, que a gente vive, experiência traz experiência, uma vida baseada em fé, acreditando em milagre, acreditando que é um só Deus, né? Amém. E como é viver, tipo, nessa questão que tu falou agora? Tu tá há algum tempo ali, né? Na cidadezinha pequena, onde você falou, não sei se tá morando atrás da igreja, mas... Do lado agora eu moro Ali, do ó. lado. Tá ali. Não era atrás. Mas como é viver realmente, assim, na dependência de Deus? Claro, você é integrado, tem salário, mas hoje se a gente falar em salário aí, né? 2 filhos, uma esposa, A gente chora junto. puxar, Então, como que é realmente viver, assim, sabe, na pele aquilo que você esperava? Então, na verdade, tudo que a gente vive, a gente nunca esperou. A gente fala, né? Sim. A gente fala que faria, porque é muito fácil a gente falar, não, eu quero, eu vou. Deve ser bom, deve ser legal. Porque a gente nunca espera, né? Mas quando chega a hora de você ter que viver, muda todo o cenário.
Você começa a viver aquilo que você pensava que iria acontecer. Vou explicar, me enrolei muito, né? Mas vou explicar. Chegou um certo momento em que eu e a Tailândia casados, 6 meses de casado. Nós estávamos 6 meses de casado. Descobrimos que a Tailândia estava grávida. Eu falei, misericórdia. Foi nossa primeira filhinha, Ana Júlia, a nossa menininha, que hoje já é uma mocinha, já tá cantando na igreja, então a gente começa a lembrar dessas coisas. Mas na hora foi um desespero. A gente tava desesperado. Eu falava, meu Deus, eu vou abrir aqui quanto que era o meu salário. Eu falava pra Tailândia como é que eu recebendo R$ 1.000, eu tinha um carrinho, pagava prestação. A prestação era R$ 650. Eu falava pra ele, como é que eu vou pagar R$ 650 de prestação de um carro, ganhando R$ 1.000 e agora ter que sustentar uma criança, uma casa. Eu falei até que nós estava se virando, né? A gente ganhava uma ajudinha, volta e meia, como é uma cidade assim, meio interiorzão, aparece aquele irmão abençoado com um frango inteiro congelado, com mandioca lá em casa, então nunca falta comida. Agora, eu questionava a Deus, e agora, Deus, como é que vai ser? Como é que vai ser? Como é que vai ser? Para resumir a história, quando estava perto dela nascer, o que é difícil é a gente fazer aquilo que Deus nos manda, nos pede. É difícil, não é fácil. Não vou dizer que é fácil a gente pegar, não, a partir de hoje eu vou viver a minha vida inteira para isso e vou fazer assim. Não é fácil. Porque você viver na pele, aquele beliscão bem fininho, dói. Por mais que pega pouquinho a pele, mas só que é a pior dor. É melhor um beliscão mais grosso do que aquele fininho. Então, o viver integralmente, eu digo que é isso. Mas só que naquele momento em que a gente solta daquele beliscão, eu imagino Deus tirando, sabe? Tirando a mão. É um momento do alívio, é um momento onde Deus chega. Eu lembro que na história de Daniel não foi diferente. Deus não livrou Daniel de ter que ir para a cova. Ele livrou Daniel dentro da cova. Mas por quê? Ele queria gerar uma experiência. Guarda isso, toda experiência gera crescimento. Então Deus estava criando um crescimento para Daniel. Para nós, hoje, eu tenho 26 anos, tudo é uma experiência, tudo é um crescimento, tudo é algo novo, tudo é um amadurecimento para nós. Então tá servindo como essas coisas, sabe? Difícil mas... É gratificante. Daí, beleza, a Ana Júlia tava perto de nascer e a Tailândia preocupada. Júnior, ela não tem uma coberta, ela não tem uma toalha, muito menos uma cama para dormir e muito menos um guarda-roupa. Eu falava pra ela, vamos orar. Claro que a criança também não tem culpa, o culpado foi nós, né? Não se cuidamos. E Deus também não tem culpa, a gente sabe como se prevenir e não se prevenir. E falei pra ela, vamos orar. Quando deu 8 meses que ela estava grávida, uma irmã da nossa cidade, junto com seu esposo, se reuniram e deram o berço, tudo novinho. Uma cômoda para guardar as roupinhas e mais um guarda-roupa enorme. E ainda, se não me foge a memória, deu aqueles mosquiteiros, os negócios todos, coberta, toalha. Nossa. Quando a Ana Júlia nasceu, o guarda-roupa ele estava entupido de fralda, entupido de roupa, entupido de tudo quanto é coisa que vocês imaginam de criança. Daí eu lembrei, chamei a Tailândia, falei, Tailândia, olha esse quarto aqui. E às vezes a gente precisa acordar um pouquinho, dar aquele chacoalhão. Falei, Sim. Você já começou a colocar a mão na consciência e pensar que tudo isso aqui que tá dentro desse quarto é resposta das nossas orações? Porque daí a gente recebe, fica tão feliz, a gente não lembra de Deus. A gente não lembra de agradecer, A né? gente lembra que é a pessoa, humano, mas não é. Agradecer Quando ao Pai a mesmo. grande verdade é Deus através das pessoas. Então, cara, é difícil, é um desafio, mas não é impossível. E eu digo, por experiência própria, eu trabalhei por muito tempo em contabilidade. Então, eu digo que hoje a gente vive melhor, porque eu tenho tempo para criar meus filhos. Meus filhos não vão para creche. Por que eles vão para creche se eu tenho tempo para cuidar deles, se eu posso ensinar eles, tenho um privilégio, a mãe deles, um tempo integral dentro de casa, né? Claro, eu tenho as tarefas da igreja, tenho
Cuidamos da igreja, então, mas a gente tem tempo para poder educar. Eu pego, às vezes, o Pedro, Henrique, a Ana, a Júlia agora mais, fico lá no teclado, ó, dó, daí ela vai, dó, depois eu no ré, ré. Então, tem coisa melhor do que isso? Então, eu digo, hoje a gente vive uma vida muito melhor do que a gente vivia antes, trabalhando, tudo mais. Então, é difícil, tem desafio, mas é prazeroso. O teu ministério, ele começou com quantos anos? Porque tu é um cara novo, né? A gente fala pastor, né? Missionário e tudo. Mas com quantos anos, assim, digamos que tu foi... Não, agora chegou a hora de partir. Então, quando eu conheci a Tailândia, eu falei pra Tailândia, vamos, esse é o meu propósito. Ela falou, não, eu também, bora. Eu disse, então bora. Então vamos. A gente casou no dia 11 de maio. Ixi, aquela parte que não Que dá bom pra que tu errar. tá lembrando, cara. Deixa eu só fazer a data aqui. É 11 de maio de 2019. Acertei. Faz 4 anos que nós somos casados. Falei pra ela, vamos casar e nós vamos Sim. trabalhar. Ela falou, ok. Nós tivemos 2, 3 dias de lua de mel, que ganhamos um hotel lá e já fomos. Então são 4 anos de E ministério vocês já começaram integral. daí a... Desde que casamos. Mas daí já até tamo- então tu tava na igreja, em alguma igreja já pastoreando, não, sendo Como... Não, é apenas como voluntário, né? voluntário mesmo. Meu pai, sendo um pastor Sim. Aí tu já auxiliar... tava em Frei Rogério ou não? Não. Quando nós casamos, nós fomos trabalhar. A primeira cidade foi no sudoeste do Paraná. Uma cidade chamada Enéas Marcos. Uhum. E daí de lá nós fomos trabalhar em Capinzal. Capinzal. E de Capinzal nós fomos para Frei Rogério. Então, Morei em nós Capinzal 2 meses. somos capazes. É bem morar, né? Daí, Parou, passou por lá. Aí eu fui pra lá, peguei Covid e Voltou. voltei. Só foi pra pegar o Covid. Peguei Covid e voltei. Né? Essa é a minha história. Daí É. foi isso daí, né? Não, porque, cara, porque, tipo, né, a gente vê, assim, ó, pessoa nova já vive tanta Pois coisa, é. assim, com Deus, né? O que que tu acha que é por meio da fé que você vive todas essas experiências com Deus, desde novo, na verdade, né? Como tu falou nessa oração ali do almoço. Tu acha que é através da tua fé, da tua comunhão com Deus, aproximação, que tu vive tantas coisas assim? Ou pela entrega também, né? Digamos, porque o cara parar, né? Pegar a esposa e falar, não, dá aqui a mão, vambora, vamos, a gente não vai conhece, mas vamos... No osso do peito. Eu posso só. dizer É. aqui, ó, eu vou mudar já um pouquinho o rumo da nossa conversa. E olhando pra galera que tá em casa, não façam isso em casa, crianças. Não pega tua esposa e agora não. Não, nós Vamos vamos. embora. Bora, que vai dar tudo Não é certo. por aí. Eu vi lá no pod que é legal. Nós vamos sair do emprego agora e vamos só ganhar O alma. Júnior falou que é pra fazer isso, né? Vamos fazer. Então não é assim. Deixa eu falar não é pra assim. minha mulher, viu? Vamos deixar tudo. Pronto. Abandonamos. Quando a gente casou, eu falava pra Tailândia, nós vamos deixar tudo pra trás. Ela olhava pra mim e falava, tudo o quê? Nós não temos nada, cara. Então é mais ou menos por aí. Então assim, gente, essa foi a minha história, né? Uhum. Esse foi o meu Sim. caso. Então eu cheguei num ponto em que eu tinha projetado algo pra minha vida, tanto carreira profissional Sim. e relacionamento, e deu tudo errado. Então tudo levou pro lado errado, em que não Sim. era pra acontecer. Fui insistir em algo que não era. Então aqui eu parei, aí começa uma outra parte. Vocês conhecem o movimento Influência? O movimento Sim, Influência sim, da sim. Umadesc, Uhum. né, estadual. O movimento Influência faz parte da minha vida desde a primeira edição Uhum. até o último. Tanto que hoje a gente tá envolvido, eu falo pra Tailândia até a cabeça, no movimento Influência. Porque no movimento Influência eu tive o prazer de conhecer a minha esposa. Era um congresso de jovens, Olha vamos ali, dizer cara. assim, né? Uma conferência de jovens. Conheci lá a minha esposa. E eu cheguei na primeira edição, no ano de 2018. A minha oração, desde o primeiro encontro, desde o primeiro dia lá em Piratuba, eu falei, Deus, eu já vivi o que eu tinha para viver, o que eu queria fazer, a minha vontade. Então eu sei que não deu certo. A partir de agora eu aceito fazer a tua vontade. Então entenda que a minha história foi assim, entendeu? Uhum. Eu percebi que não tinha mais jeito e agora eu vou. A partir daqui eu deixo Deus fazer o que Ele quiser. Então não é para todos, entendeu? Sim. Não é para todos. Eu até costumo dizer que missionários tá muito cheio. Tem muito missionário, tem muita gente nos campos indo. Agora, eu acredito numa geração que Deus está levantando hoje,
que não precisa ir para os campos, no caso de cidades, mas precisam estar dentro de empresas. Deus precisa e ele está chamando médicos para falar dentro da galera ali que trabalha no hospital, para falar de Jesus dentro dos hospitais. Deus precisa de advogados que chegam na roda de advogado e começam a falar do amor de Cristo dentro da roda dos advogados. Deus precisa de um TI que chegue lá no ambiente de trabalho e comece a falar de Jesus lá, entendeu? Isso é talvez um pensamento só meu, mas vamos dizer assim, o quadro de missionário já tem muito, já tá cheio, já tá lotado. Então Deus conta com a galera que precisa ir na sociedade, na alta sociedade, na baixa sociedade, na média sociedade. Então eu creio muito nisso, sabe? E só terminando ali do movimento Influência, eu lembro que nós fomos para lá. E teve um pastor chamado Jonatas Black, da cidade de Blumenau, ele fez um desafio, viu? Escreva num papel aí, uma galera que tava lá, 1000 jovens estavam lá. Escreva num papel o que você quer ser daqui 10 anos. Eu já, tendo toda essa história triste, acabei de contar pra vocês assim, vindo de um momento acabado, cara. Porque querendo ou não, você fica em pedaço. Tua vida sentimental... Se foi. Tá abalado. Vida financeira, pior ainda. Você sabe como é que é ficar sem dinheiro? Você que tem, tipo, já teve carro, teve um bom emprego, um bom salário. Então, você acabar perdendo todas essas coisas é complicado, entende? Então, eu cheguei para aquele momento e falei, Deus, a partir de hoje não quero mais viver para mim, quero viver para ti. E daí ele fez aquele desafio, escreva no papel o que você quer daqui 10 anos. Eu lembro, peguei um pedaço bem pequenininho e escrevi, Deus, a partir de hoje só quero fazer a tua vontade. Virei o papel e escrevi atrás. E eu sei que a sua vontade é o ministério pastoral. Eita. Então eu já sabia que eu precisava ser, entendeu? Sim. Eu lembro que ele chamou lá na frente, Mano, agora você que escreveu, vá lá na frente que nós queremos orar e tal, vem aqui na frente. Eu fui. E daí o abençoado começou a perguntar, o que você escreveu? Pro fulano, pro Beltrano, eu só fiz assim, eu só me escondi atrás. Assim, eu não vou falar nada, falou, né? você Vou tá me escondido esconder. aí. Fui indo, eu tinha ido bem na frente. Eu lembro que eu voltei na fila lá atrás pra... Mas beleza. Te acharam? Ou não? Não acharam. Não. Ah, então. Graças a Deus não acharam. Mas é porque quando a gente fala hoje, cara, é claro que a gente vive épocas parecidas, não é tão velho assim também, mas quando tu conversa com um jovem, mesmo que é da igreja, cara, que tu fala, não, que nem nesse caso, não, eu quero ser pastor. Cara, já sai ali milhões e milhões de piada. Claro que é. Claro. Né, o cara já fica, o pastorzinho, passa na rua já é o pastorzinho, né? Passa não sei aonde é pastorzinho, no trabalho é pastorzinho. Nesse mesmo evento que chamaram nós lá na frente, Breno, perguntaram, uns queriam escrever, eu quero ser um advogado, outros escreveram médico. O cara que falou, eu quero ser um pastor, o pessoal que tava lá do lado dele, já deu aquela debochada assim, sabe? Eu pensei, então eu vou sair daqui. Eu sou o próximo, né? Mas só que assim, era algo mais forte que eu já tinha no meu coração, que Deus já vinha falando há muito tempo. Desde pequeno, vinha profetas, pastores, pregadores, vinha e falava, chegava pros meus pais, né? Eu falava, cuida desse menino, porque esse menino ainda, nós vamos ver ele em cima de púlpito, pregando para muitas pessoas e ganhando almas e tal. Então já havia uma promessa sendo liberada sobre a minha vida há muito tempo. Sim. Então eu só queria fugir, só queria tentar abandonar isso, não queria isso pra mim. E daí eu lembro que daí beleza, eu fui embora, acabou o evento, nós fomos embora, eu tinha apenas conhecido a minha esposa nesse evento, na conferência Influência. E daí começamos a conversar vai, pá. Ela que começou a me seguir ela que me mandou uma solicitação de amizade no Facebook. Daí depois eu que mandei no Instagram, mas foi ela que me mandou no Facebook, então... E daí começamos a conversar, papo vem, papo vai e tal. Decidimos então namorar. E quando nós casamos e resolvemos então... Pode deixar aí, eu deixo. Pode, vai. Daí quando nós decidimos então, não, a partir de hoje nós vamos fazer a obra de Deus, vamos casar, tudo certo. Nós começamos, daí fomos para Enéas Marques, que eu falei, em Capinzal, em Frei Rogério. Quando eu cheguei em Frei Rogério, eu lembro que foi no ano de 2020, da pandemia, Frei Rogério faz muito frio, cara. Lá, quando teve
Eu acho que foi em 2020 também, 2021. Não, obrigado, querido. Em 2021, teve um dia que caiu neve em Frei Rogério. O Planalto Serrano lá faz muito frio. E eu tava em Capinzal, o Júnior que morou em Capinzal sabe, Capinzal é um Nossa. calor, é um buraco, né, cara? Capinzal lá. Tem E bastante. beleza, eu fui pegar uns casacos, né, pra vestir. Peguei um casaco um dia, aí fui mexer, né, nos bolsos por dentro. Quando eu mexi no bolso, isso lá em Frei Rogério, mexi no bolso, Sem tirei pila. aquele papelzinho. Lembra que eu falei? Que tu guardou na... Cara, já fazia 4 anos, 3 anos. Caramba, cara. E daí eu comecei ali naquela hora, já bateu aquela emoção, né? Já bateu toda aquela emoção, você começa a ler, começa a ver aquela coisa, né? Eu comecei a lembrar, meu Deus, uma coisa que eu decidi, não, a partir de hoje eu vou fazer o que Deus tem pra mim, vou fazer a vontade de Deus. Aí comecei a ver, então, que como foi rápido. Não era pra 10 anos. Eu já tinha feito em tava 3, ali 4 já. anos ali, que depois que passou 2018 ali. E hoje já fazem 5 anos desse episódio, entendeu? Então eu acredito que até chegar nos 10 anos, a gente já vai foi. ser pastor lá. Amém. Até lá amém. já vai ter Amém, cheiro amém, amém. Eu acho Pastoreio. muito legal, porque às vezes eu fico imaginando como seria, né? Porque até dentro da igreja mesmo a gente olha assim, às vezes fala, cara, tá, mas se eu fosse pastor, o que eu faria aqui, sabe? A gente fica se imaginando, assim, dentro ali, Também tem essas. enfrenta o negócio, fala, cara, será que eu ia fazer isso, ia fazer aquilo ali, ia fazer aquele outro, né? Eu não sei se é vontade, o que é, às vezes eu fico meio assim, né? Falando, mano, não vou falar nada, porque... Mas eu sempre me imagino à frente de alguma coisa assim, sabe? Desse tipo. Mas ao mesmo tempo eu tenho um medo de... É porque é uma responsabilidade muito grande. Exatamente. Porque que nem tu fala, cara, hoje assim, ó, eu tenho meu emprego, a minha esposa tem o emprego dela e tudo, né? A gente já fica meio doido assim, cara. Meu Deus, ai, as contas e aquela coisa assim, né? Já é difícil agora, Já né? eu falei, mas daí tu imagina assim, cara, imagina eu largar tudo, né? Porque hoje quando tu sai pra obra, tu larga tudo, não tem, né? Porque ainda mais. Então, cara, eu fico imaginando, cara, será que eu ia aguentar? Será que a minha fé é suficiente pra me, né, para me estabelecer, pra me manter de pé? Porque, que nem tu falou, né? Que se o cara não tiver fé, não é só vontade, não, né? Você tem que ser chamado, né? Você Né? tem que ter Não. convicção daquilo que você foi chamado. Deus te chamou pra isso, então vai. Mas se você não for, e eu Não. tenho muitos amigos, cara. Eu tenho muitos amigos que já foram, que começaram até junto comigo, junto com a gente, junto com a Tailândia. Hoje voltaram, estão em casa, na cidade. Não aguentaram a pressão, porque Exatamente. há uma pressão e uma opressão também. Então envolve o espiritual, que você tem que se preparar em É. oração. Não é brincadeira, né? Não é Até só... nós tava brincando antes de começar o podcast. Vou ir lá estudar porque eu vou pregar à noite. Não é isso. Eu vou lá orar agora porque eu vou pregar à noite. Não, você tem que viver uma vida de oração. Para quando você for testemunhar, falar de Cristo, você já está preparado. É. Tem depósito de orações, tem depósito de isso conhecimento aí. para liberar, para comunicar. Eu sempre falo para Tailândia, se eu estudar perto do dia no dia do congresso, eu vou estar fazendo totalmente errado daquilo que talvez que Deus quer fazer. Porque Deus às vezes chega na hora, ele quer comunicar algo diferente. Mas só que eu já estou 1 mês atrás estudando como isso, entendeu? Se Deus quer comunicar outra coisa. Claro, a gente estuda a palavra, elabora uma boa pregação para chegar, Sim. né, e tal. Mas não é questão de... não estou falando sobre teologia, Sim. né? Entendo o que eu quero dizer. Aham. A mensagem de que Deus pode mudar na hora também. É isso que eu quero dizer. Então, tem todas essas coisas. A nossa preparação ela tem que vir antes. Sim. A vida de oração tem que vir bem antes, para depois a gente chegar num púlpito, chegar num altar. Pra não chegar de qualquer jeito. Eu né? tenho essa visão também, porque muitas vezes, tipo, agora quando a gente foi aceitar os jovens ali, sabe, tipo, foi muito na cara, assim, viu, faz isso. O Breno pregou numa vigília, né? Foi numa vigília, né? E aquilo lá foi em direção a mim, assim, de uma forma que eu fiquei, cara, é isso, sabe? Daí eu cheguei e falei pra minha esposa, ela falou, vamos orar. Daí eu, não, né? Mas foi tão na cara, tu quer esperar ainda, tal. Daí, beleza. Mas tipo, é a questão que é a seguinte, a gente tem que viver uma vida, né? De oração, a gente tem que estar sempre em contato, porque nesses casos, tu não vai
precisar atrasar algo, talvez. Claro Que eu poderia falar, não, pastor, vamos orar. Talvez chegar o pastor e falar, não. depois da oração, né? Pensando que sabe? É um negócio que a gente tem que viver essa vida de oração e que Deus guia, Deus... E a gente pensa muito assim, que tipo, pra mim fazer o ID, o ID que eu digo, né? O ID por todo mundo, pregar o evangelho. A gente tem que, a Bíblia tá dizendo ID, vai, não é sair e largar. O ID pode ser no meu vizinho que tá do lado ali precisando ouvir uma palavra de Deus. O ID pode ser dentro da igreja mesmo, que eu sempre falo, aquilo que você foi chamado, para aquilo que você foi escolhido para fazer, é aquilo que mais te incomoda. Eu lembro que no começo, quando adolescente, eu me incomodava com aqueles irmãozinhos que faziam 2, 3 notas no violão. Falava, não, tem mais nota, tem uns menor para fazer, por que tá fazendo 2, 3 notas? Me lembrei do joelho. Do joelho. Um abraço, joelho. Grande joelho. Tem um menor, tem umas menor, tem uns diminutos ali e tal. E comecei a pensar, pô, Deus me chamou para tocar. Isso tá me incomodando, eu posso fazer melhor. Então aquilo que te incomoda e que você pensa, não, eu consigo fazer melhor, é aí que você foi chamado. Agora eu me lembro de 2 Reis, no capítulo número 4, versículo número 2 diz assim, e Eliseu disse, que hei de eu fazer? Declara-me o que é que tens em casa. E ela então disse, tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Essa aqui é uma passagem muito conhecida, onde a gente vê a passagem de Eliseu que aumenta o azeite da viúva lá. A gente sabe toda a história, só vou bem rapidão aqui para resumir. Sim. A gente sabe toda a história, o marido morreu e ela não tinha nada em casa, né? Só que a gente tem que entender que o azeite, ele multiplicou dentro da casa. Entendeu? O azeite, ele não veio de fora, não veio da casa do vizinho para multiplicar. O azeite, ele sempre multiplica dentro de casa. E a gente acha que Deus, ele só usa os vasos de fora que vem de fora. É isso aí. Só que não, cara. Só que não. A gente tem que entender que não foram os vasos de fora que trouxeram o azeite. O azeite já estava dentro da casa. Então, a unção, ela onde que estava? É na botija. Então, a gente precisa mais ter essa convicção de que o ID já é chegada a hora. Já está passando a hora, a gente precisa falar, a gente precisa entender que a unção já está sobre nós. Sim. Senão, Deus não entregaria um compromisso de um cargo de liderança de jovens. Senão Deus não entregaria um podcast na mão de você. Então, é isso. Viu? Pega. Receba. Sacou? Lançando um pro outro. Né? Os dois bigodes. Sacou? Ficar cutucado assim, né, nos cultos também. O Breno, né? Pega, o Breno tá de sacanagem. Júnior, eu queria... Se que era eu, cara. Meu Deus. O Júnior. Você não Júnior. ouve de nada. Você tá... Desculpa. Eu queria que você... Ontem você contou, né, no nosso culto ali, o testemunho que você tem do seu filho. Ai, cara, isso é top. Cara, Meu foi Deus, uma mano. coisa em que... Cara, não, Deus acho muito que bom, ele... né? Não, é um testemunho forte. É muito forte, cara. E eu queria que você contasse aqui ele... Vocês pessoal... gostam porque não foi com vocês, né? Não, mas é que, tipo assim, foi um momento difícil, mas... Não, foi uma experiência muito top. É algo que a gente passa na pele e que a gente não queria passar, mas... Essa experiência, assim, tipo, que mais... Ou Impactou? tem outra experiência, assim, que mais impactou, talvez? Tem. O que mais? Nós temos a experiência, cara. A que mais, assim, Tem sabe? gente que olha pra nós, porque querendo ou não, eu tenho 26 anos, a minha esposa tem 22, 23. Tailândia, me ajuda. Ela é nova. Ela é nova. Então, olham pra gente e pensam com um casal inexperiente, um casal imaturo, que tá começando agora. Mas não é, cara. A gente já vem de tanto eu quanto ela, a gente já vem de um berço não só evangélico, como de 2 pastores, né? Tanto ela quanto eu vim com meus pais, a gente já tem experiência separada. Hoje a gente só tá unindo as experiências, estamos tendo agora... Mais experiência. Nossa, né? Experiência nossa. Antes a gente vivia aquilo que era dos nossos pais, né? Mas, enfim, tem até gente que fala que... Eu já ouvi gente apontando o dedão na minha cara, assim, falando, você não serve para ser um missionário. Você não serve para ser um pregador.
Eu falei, verdade, eu não sou missionário, sou ombreiro integrado da nossa convenção. Pensei comigo, né? Claro, não falei. Mas a só vontade de É falar, né? vontade, né? Mas a gente já chegou. E, cara, você querendo ou não sendo afrontado, você chega em casa, por mais que você tenha sido grandão na hora e respondido ou não respondido, ficado Dá quieto uma- e tal, Na você verdade, chega em dá, casa né, mano? arrasado, cara. Sim. Eu cheguei já, falei pra Tailândia um dia, eu falei, não quero, isso não é mais pra mim. Falei, não tem mais como. Mas Deus vai mostrando que não é assim. Não é porque um dia alguém falou pra mim, não é porque o teu pai é pastor. E muito menos porque o teu sogro é o teu pastor presidente. Que Eita. que Deus te entregou essa responsabilidade. Não é por causa disso. Não é uma recompensa que você tá ganhando por causa dos teus pais. Não é isso. Eu falei, sério? Por que que é? É porque é uma chamada que age dentro do teu coração. Não é verdade? Eu disse, pô, é verdade. Tem algo que me incomoda todos os dias. E é amor por pessoas. Eu tenho um prazer de poder chegar na casa do cara e poder ajudar, falar de Jesus. Eu tenho um amigo que tava nas drogas e tal. Às vezes ele me ligava 3 horas da madrugada e falava, Júnior, eu não aguentei, eu caí. Tô aqui fumando, era maconha e tal. Eu falava, sério? Pegava meu carro 3 horas da madrugada e ia lá onde ele tava, lá, às vezes em cima da antena lá, sabe? A antena que tem na cidade, assim, daí ia lá, conversava com ele, chorava junto, orava e ia embora. Então eu tenho prazer de ter esse contato, assim. Então eu acredito que não adianta apenas você sentir a tua vocação e ser chamado. Você tem que ir também. Tem que fazer a tua parte também. Mas, cara, quanto às experiências, eu vou mudar. Posso falar da Ana Júlia? Pode? A Ana Júlia, Que quando aquela ali escutou ontem. Pode Pô, contar todas. eu vi o Júnior falando que ele ficou 2 meses em Capinzal, eu fiquei bem quietinho, mas sou obrigado a falar. Fiquei 3. Sério? Fiquei 1 mês a mais. Ah, meu Deus do céu. Então... Oh, mas eu não sei se eu fiquei 2, cara. Ah, pronto. É só, né? Agora vamos diminuir É. o tempo. Não, porque assim, ó, Foi tanto assim também. o que pesou, né, pra gente sair lá de Capinzal, eu fui trabalhar lá na BRF, na TI da BRF, ó. Aí, cara, não sei porque eu tô falando, né, enfim, é pra eu tudo falar, né. Não, pô. Mas daí, cara, segunda-feira, assim, eu queria comer uma pizza, um negócio assim, e eu fui procurar na cidade. Nunca mais. Daí eu tive que ir em Ouro, Uhum. daí eu achei Cidade uma vizinha. pizza lá em Ouro. Mas só que A pizza tinha Covid. tinha Covid mais. na pizza. Não, mas daí não, Na borda. não é nem se acostumar. Borda de Covid-19. Borda de Covid. Não, mas Credo, a pizzaria, mas... desculpa. Fala o nome da pizzaria. Pelo amor de Deus. A única que tem lá. Desculpa. Mas não, mas era única, né? Daí, cara, o movimento daqui de Chapecó é muito mais alto, tem tudo. A gente Diferente. tem família, tudo. Daí eu falei, cara, vou voltar. Não vai dar bom. Não vai dar certo. Não vai dar bom. Daí voltamos. Mas conte agora você. Viu, Juliano. nós chegamos, nós estávamos em Sudoeste Paraná, em Ilhéus Marques, e a preocupação nossa é que quando nós saímos, o meu pastor, que hoje é o meu sogro, né, a gente saiu para trabalhar junto com ele, e eu louvo a Deus pela vida dele também. Ele foi uma porta que Deus usou, né, para ele abrir, e a gente, só o simples fato de nós estarmos esse final de semana aqui em Chapecó, é porque eu tenho não só um pastor, mas eu tenho um sogro top, que libera. Uhum. Sim. Que era pra mim estar Verdade. lá em Frei Rogério, né? Então, eu vejo muito Deus na vida dele. E ele é o maior incentivador do nosso ministério. Vão, Sim. produzam frutos, vai, sabe? E eu lembro que apertou. Nós estávamos lá e ele falava, Júnior, o teu salário eu vou te dar a parcela do teu carro, 650. Não posso te dar mais nada. Te dou a água, né? A luz para você morar e uma casinha. Eu disse, ok, fechou. Nós tínhamos o desejo, eu pensava, recém-casado, a gente já começa difícil, então a gente vai crescer junto, vai dar tudo certo. Até o primeiro mês. Mas daí eu tinha meus pais que moravam na frente e meu sogro que morava lá. Então a gente comia Um aqui, dia um cada. ali. Às vezes a refeição de certo. manhã era aqui, à tarde, à noite era lá. A gente revezava. Deu certo. Mas daí apertou a situação e eu falei, eu preciso melhorar financeiramente. E daí foi aonde meu sogro conversou com outro pastor da cidade de Capinzal e o pastor lá então aceitou levar nós para nós trabalharmos para lá. Beleza, chegamos lá e daí a gente descobriu que a Tailândia estava grávida. Lá
lá. Mas beleza. Daí agora a gente não tinha mais o pai perto e nem a mãe perto. Eita. Tanto meus quanto os dela, né? Então ficou complicado, né? Beleza, começamos e tal. Eu lembro que num domingo à noite, antes de nós ir pro culto, a Tailândia tava se arrumando, ela foi correndo pro banheiro, até me assustei e fui atrás. Quando eu cheguei no banheiro, cara, tinha sangue por tudo, assim, eu pensei, o que aconteceu com essa menina? Tentou se suicidar? O que que deu, né? Ela falou, Júnior, não sei o que que tá acontecendo, mas eu tô morrendo de dor e tá sangrando. Tá sangrando muito, olha aqui. Daí eu olhei e ela, ficamos, tipo, apavorados, aquele segundo de Sabe o que apavoramento. fazer? E daí, beleza, fomos pra emergência, antes do culto. Chegamos na emergência, o médico veio pra mim e falou, viu, ela entrou sozinha, eles foram fazer o exame de toque ali e tal, tal. Mas depois que eles deixaram eu entrar, o médico veio pra mim e falou, pai, é o seguinte, o feto morreu, não tem mais o que fazer. A criança que tava ali, o feto, né, tinha feito apenas, na época ela tinha 2, 3 meses, eu não me lembro bem certo, mas era 2 ou 3 meses de gestação. Então, ela falou, o feto morreu. Então amanhã de manhã a gente vai retirar, fazer a curetagem, não sei como é que é o nome lá. Correto. Nós vamos tirar o feto. Cara, 3 meses de gestação, já fazia 3 meses que a gente tava morando lá. Eu pensava comigo, foi um tempo em que a gente se acostumou com a ideia. Tava cedo por ser 6 meses de casado? Tava. Realmente, quem que quer engravidar com 6 meses de casado? Sim. Você acabou de casar, cara. Mas a gente já deu pra se acostumar com a ideia de que você ia ser pai. O mundo caiu, cara. O Imaginando, mundo né? caiu. O mundo caiu. Eu lembro, era quase 8 horas da noite. Eu entrei por dentro do carro. Eu fui pegar roupa, fui pegar coberta. Entrei pra dentro do carro, só lembro da cena. Coloquei a mão no volante, cabeça no volante, comecei a chorar. O que eu nunca chorei na minha vida toda. Porque querendo ou não, você tem o sonho de querer ser o pai um dia, sim. né? Esse é o maior, acho que o sonho de um homem que quer construir uma família e tal, né? Pensei, meu Deus. Daí a gente começa a pensar, né? Será que foi por nós ter rejeitado a criança? Vem coisa na cabeça que na realidade não tem nada a ver, né? Mas e tal. Mas só que a gente esquece que também esses problemas podem vir para gerar experiência, gerar um crescimento, gerar um amadurecimento. Eu lembro que, beleza, fui para casa, peguei as coisas, voltei lá. Cheguei na recepção empolgado. Eu pensava, não, Deus vai fazer alguma coisa aí. Não pode, é mentira, né? A gente pensa, né? Deus vai fazer. Ixi, não é impossível Deus não fazer nada, né? Não, Já não aceita, né? não. Cheguei lá, e aí? E daí a enfermeira olhou pra mim e falou, o que foi? Eu falei, morreu mesmo? Ela falou, claro, já tá marcado, olha aqui, ó, 9 horas da manhã, amanhã. Ela entra, nós vamos tirar e tal. Eu falei, e já falaram pra ela? A enfermeira falou, não. Nós vamos deixar essa noite inteira. Amanhã de manhã, o médico vai chegar, vai trocar o plantão, o médico que vai... pra ela não ficar aborrecida a noite inteira, a madrugada inteira. Então, o próximo médico que vai fazer a curetagem ali, ele vai falar pra ela amanhã de manhã. Eles acharam por bem falar 7 horas da manhã, amanhã, o horário que ele chega. Eu disse, não, beleza, então é nóis. E você dormir agora? E você descansar depois de uma... Não pode Sem falar saber nada. que a tua esposa não sabe de nada. Nossa. Pensar que Tá tudo certo. cheguei lá pra ficar com ela. Falei, e aí? É bom? Tudo certo, hein? Ela, só tô com um pouquinho de dor. Tá tudo bem? Eu falei, não, tá tudo bem. Nossa, cara. E os médicos que falaram, não, é só um sangramento. Né? Cara, aí foi a pior parte. Eu acho que foi pior do que receber a notícia. Porque eu sabendo que tava morto, né? Beleza, dormimos a noite. Acabou. O chão ali pra nós. Eu não tinha falado pra ninguém, nem meu sogro, minha sogra, meus pais, eles não sabiam. Mas daí pedi pros meus sogros virem, né? Virem até lá e tal. Quando foi, eu lembro que eram umas 7 horas da manhã. Eu tava deitado assim, tipo, numa cadeira. Eu fui atender meu sogro e tal. Daí foi ali que eu compartilhei tudo o que aconteceu e tal. Eles não sabiam ainda.
E eu nunca esqueço que ele, o meu sogro olhou pra mim e falou, Júnior, isso não é pra morte. Isso é pra gerar uma experiência pra vocês. Fiquei com aquilo na cabeça, mas como que não é pra morte? Você já tá morto, né? Pensei, coitado, tá emocionado aí, né? Tá emocionado. Eles chegaram por volta de umas 8 horas, desculpa. E lembrando aqui, eles chegaram por volta de umas 8 horas. Às 7 horas da manhã, um pouquinho antes deles chegarem, começou um vucu-vucu no quarto, me mandaram eu sair. E eu não entendi, né? Não sabia o que estava acontecendo. Pensei, quer ver que até agora a Tailândia vai morrer? A gente fica Nosso meio pensamento. apavorado, né, cara? E que vai acontecer aí? Saí do quarto. Deu 8 horas, aí eu ainda não podia entrar e meu sogro tinha que pegar. Comentei tudo com eles, conversei ali e tal. E beleza, quando deu umas 8h20 por ali, as enfermeiras vieram, tipo, todas desesperadas, assim. Porque tem. Tua esposa que teve filho, você sabe. Tem um exame que você coloca na barriga aqui, uns negócios aqui, pra ouvir o Ah, coração do sim. bebê. E daí elas vieram todas desesperadas. O que que aconteceu? O que que aconteceu? O que que aconteceu? Isso era a conversa Uhum. delas, né? O que que aconteceu? O que aconteceu? Até que uma hora eu peguei uma pelo braço e falei, agora você me fala o que aconteceu. Elas falaram, eu também não sei te dizer. Mas a única coisa que aconteceu é que a madrugada toda, até por volta foi o último exame que eles fizeram, foi 4 horas da manhã, 4 horas da madrugada. O coração não batia, eles colocavam aquele negócio pra fazer e não batia. Uhum. Agora a gente fez o último exame aqui, agora de manhã, pro próximo pediatra, o próximo médico vir aqui atender e cuidar do caso da Tailândia. O coração tá batendo rápido demais. Meu Deus. Como é que de Eita, cara. madrugada não batia? À noite, quando ela chegou aqui, não batia, mas agora de manhã tá batendo. Eu só olhei pra ela e falei: Você conhece o Deus que eu sirvo? Então, tipo assim, eu contando assim, parece que é algo muito normal, né? Só que não, cara, só vivendo na pele. Eu não dormia à noite, a gente tava numa cadeira de plástico. Era só um desespero, uma angústia no coração. E eu perguntava a Deus por quê, pra quê, por quê, não pode, e tal, tal, tal. E foi indo, foi indo. Quando deu 8 horas da manhã, que meu sogro tinha chegado, a gente conversando e tal, eles mandaram nós para fazermos numa outra clínica, uma outra ação para ver o que estava acontecendo. E daí eu falei pro médico, eu falei o seguinte, eu quero levar ela embora, preciso levar embora. A Tailândia, nesse meio período, nessa noite, ela ficou tipo, ela não sabia e ela não soube, ela soube no dia que eu contei, de manhã cedo, contei tudo que aconteceu, ó, morreu e agora ressuscitou. Contei só assim pra ela. Ela falou, sério? Então a gente evitou algo, né? Uhum. Poderia ter acontecido a noite inteira, mas a noite inteira ela ficava falando pra mim, Júnior, eu não quero ficar aqui. Essa cidade não tem meu pai, não tem minha mãe, eu quero meus pais, cara. Eu quero que minha mãe fique aqui junto comigo. Eu falava, não, beleza, vou respeitar, né? Meu sogro chegou e eu falei, sogro, ela quer morar perto de vocês. Ele falou, não, vamos lá trabalhar comigo, vamos lá. Não trabalhar, mas vamos lá morar, a gente Sim, acha um emprego pra vocês e vai dar certo. Vocês topam? Eu falei, claro, nesse momento você topa qualquer coisa, né? Sim. Cheguei pro médico, viu? Quero levar ela embora. Nós vamos se mudar aqui. Blá, 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 blá. Eles falaram, como assim, cara? Acabou de acontecer algo inusitado que nunca aconteceu. Um feto parado e bateu o coração, deixa nós fazer os exames e tal. Daí, beleza, ela foi, fez numa clínica, tivemos que sair do hospital, ir numa clínica fazer ultrassom, porque não fazia dentro do hospital, voltamos. Nossa. E daí, beleza. Apareceu o resultado, a criança estava bem, o feto estava tudo bem, ninguém soube nem responder o que aconteceu. Até aqui tudo bem. Daí, beleza, falei pra eles que quero ir, joguei aquele miguezão, né? Nós vamos levar pro particular, nós temos convênio na Unimed. Não tinha nada, coitado. E falei pra ela e tal, pro galera do hospital, eles fizeram assinar um termo de sim. responsabilidade pra Antes de tirar sair e ela, tal. tal, tal, tal. Então, beleza. Peguei, fui no pastor onde eu trabalhava, falava, ó, pastor, vai ser assim, assim, ela quer ficar perto da mãe dela. Daí falei, eu vou ter que trabalhar no secular, não vou trabalhar em igreja e tal. Não, só tô indo lá pra cuidar da minha esposa. Fomos pra lá. Ah, esqueci de contar uma parte. No hospital o médico falou, viu, é o seguinte, cara. Não podemos diagnosticar nada, não podemos te dar um resultado de nada, porque isso é algo que não é normal.
Mas uma coisa eu posso te dizer, essa criança vai incomodar os 9 meses de gestação. Pra quem tinha acabado de ver um milagre, eu olhei pra ele e falei, tá repreendido em nome de Jesus, cara. Você não é crente. Você não entende de nada, o Deus que eu sirvo. Nós fomos pra Frei Rogério. Cara, foram 9 meses de tortura. Dali pra frente foram 6 meses, né? Ela já tava grávida de 3 meses. Então foram 6 meses. Era ultrassom, eu perdi a conta de quantas a gente fez. Ela passava mal de 2 em 2 dias, tinha que levar pro hospital. Nossa. Sangramento, e daí deu descolamento de placenta, cara, deu uma série de coisas. E daí beleza, né? Por mais que a gente tenha fé demais, vamos dizer assim, tem coisas que você não consegue vencer, que é essa questão. Mas eu lembro que sempre ficava a palavra do meu sogro na minha cabeça, não é pra morte, é pra experiência. Então algo ainda vinha na minha mente que era uma experiência. Eu lembro que daí, beleza, quando fomos pro dia do parto, a Tailândia escolheu o parto normal. E não é que a criança nasceu em 2 horas de parto, cara. Parto normal. Nossa, rapidão. Daí veio a Ana Júlia, linda que nem o pai dela, né, cara? Eu lembro que eu peguei ela assim nos meus braços e eu perguntei pra enfermeira, vocês já fizeram os exames, sabem o que ela tem de errado? Porque daí, tipo assim, cada ultrassom, cada consulta Era que uma nós coisa. tinha, ela ia ter um problema, entendeu? Sim. Ia dar alguma coisa de errado. Eu lembro que até uma vez ela não ia. Uma das doutoras lá falaram que ela não ia ter intestino porque não tava aparecendo intestino na ultrassom. Nossa, cara. Eu falava, vocês já fizeram o exame? Tem alguma coisa de errado? A enfermeira só falou, olha bem pra essa criança. Eu olhei. A única coisa de errado que ela tem é que ela é a tua cara. Coitado, isso aí não dá pra mudar agora. Ah, não, mas isso é um dos menores problemas. Dei uma olhada assim, Cara, a Ana Júlia nasceu hoje, no dia 21 desse mês. Ela vai fazer 3 aninhos. A gente faz acompanhamento com pediatra, ela não tem nada. 100% saudável. Então é Cara, só uma prova, uma dificuldade que a gente passou, enfrentou. Deus é bom, cara. E além disso, a gente foi para Frei Rogério para trabalhar no secular, não para trabalhar na igreja, mas lá os irmãos abraçaram a gente de uma forma, de um jeito, e que quando eu vi eu já estava envolvido na igreja, quando eu vi não tinha mais como escapar e já fazem 4 anos que a gente está, esse ano vai fazer 4 anos que a gente está trabalhando nessa cidade, Frei Rogério. E eu posso dizer que o pontapé no nosso ministério foi nessa cidade. Uma cidade pequena, mas que a gente tem um amor muito grande. Foi lá que os meus filhos nasceram, querendo ou não, né? Na cidade vizinha, mas morando Sim. ali, né? Foi lá que meus filhos nasceram, tanto a Ana Júlia quanto o Pedro Henrique. Foi lá que o meu ministério deslanchou, né? Hoje a gente não é muito conhecido, o Júnior e Tailândia, mas o pouco que a gente é conhecido, que a gente já andou no nosso estado é por conta daquela cidade, daquele povo, do nosso pastor, né? Claro que tudo uma vocação, algo que Deus nos vocacionou, nos chamou, nos escolheu, Sim. então a gente acredita nisso, mas é no ambiente que a gente está inserido. Se a gente está inserido e está na base da obediência, obedecendo a voz de Deus, fazendo aquilo que Ele manda, guarda isso. Não tem como não colher recompensas de Deus. Então Sim. tudo que a gente vive hoje é a recompensa que Deus dá do ministério. Caramba. Cara, que palavra, né? Cara, Vamos falar o quê? Não, mas é aquela coisa, né? Às vezes a gente pede nas orações, né? Quer viver a experiência com Deus, só que, cara, uma hora dessa, Deus pega a oração e fala, então vem cá que tu vai Daí viver. quando vive, meu Ah, que Deus, isso, eu não meu Deus, o que quero. que eu faço? A galera da produção mandou avisar que já deu 1 hora do Olha podcast. aí, ó. Eu Aí, falei ó, que passa bora. rápido. Viu? E só pra encerrar essa minha parte, eu teve um tempo que eu comecei a orar muito por experiência. Deus, eu não quero subir nos púlpitos e contar, porque eu falava muito das experiências do meu sogro, Sim. dos Uhum. meus pais. Meu sogro, ele morou 6 anos no Paraguai e ele chegou no Paraguai para fazer a mesma coisa que hoje a gente faz, exercer um ministério, Sim. mas sem ter uma igreja construída. Ele alugou uma sala e sem saber falar espanhol. Eita. Então eu pegava esses testemunhos que estão imagina. impactantes e falava nas minhas pregações. O meu sogro chegou no Paraguai sem saber falar em espanhol e Deus entregou, ensinou, não sei o que foi. Deus desceu com a língua do espanhol, colocou na cabeça dele através de uma oração. Nossa, Ele cara. conta que um dia ele orou, anoiteceu, ao invés de ir dormir, ele pegou e foi orar. Ele disse, eu só levanto dessa oração enquanto eu aprender a falar espanhol. Ele levantou no outro dia da oração,
falando espanhol. E dá pra trazer ele aqui? Dá, com Caramba, certeza, cara. ele vem. Cara, Prega sério? muito melhor do que eu. E fala muito melhor do que eu. Cara, meu Deus. E Deus usa muito nele, né, nessa parte dos dons espirituais. E revelação, profecia, o homem é fera, o homem é fera. Então eu pegava esses exemplos, assim, Uhum. essas experiências que Deus deu pra ele e contava nas minhas ministrações. Eu falava, Deus, agora eu quero eu viver. Cara. É difícil, cara. É, ué. Hoje a gente foi conta, falar, né? né? Todo mundo chora, se alegra, né? Mas não, o processo Meu ali Deus do é. céu. Hoje eu oro diferente. Eu falo só Deus, só me usa. Não preciso dar experiência. Já tá bom. Já Chega, tem tá bom, experiência. já. Não, mas essas duas, essa que tu contou também, né? Do teu filho ontem e da tua filha. Cara, meu Deus. Cara. Pesado, velho. Cara, por isso que eu digo que eu vivo pela fé até nessa parte. Não sou eu que cuido deles. Sim. Sim. Entreguei meus filhos na mão de Deus e falei, Deus, questão de vestimenta é contigo. Uhum. Alimentação não é comigo, não tem condições, é contigo. Agora, na questão de saúde, muito mais é contigo. Então, Deus tem sido fiel e se Que nós massa. estamos aqui é misericórdia, graça, bondade de Deus. Não é nenhum mérito nosso, não é nada. Nós não somos merecedores de nada. Toda a glória, toda a honra é só para Jesus. Amém. Amém. Amém, amém, amém. Cara, Mas não, mas é. É triste, mas é real. Não, mas eu acho que, cara, e se a gente também, né, não vivesse isso, né? O que tu acha que tem algo assim, claro que a gente sempre pede, as respostas sempre é a mesma, né? Sempre oração, jejum. uhum. Mas o que te faz ser tão íntimo com Deus, assim, que tu acha, assim, no teu particular? Tu acha que é a tua sinceridade, a tua fé, né, pra ser usado? Porque, né, tu é um cara novo ainda, só que tu tem bastante experiência, tu tem uso, a gente viu ontem, né? Tu é usado por Deus, pregar, pra orar, pra pregar. Tu acha o que Pra gera cantar. essa intimidade com Deus aí? Então, cara, a Bíblia ela diz que fé sem obras ela é morta. Então, se você não exercer a tua fé, por exemplo, foi aquilo que a tua esposa chegou para você e falou do cabelo. Uhum. Chega a partir de hoje, fala para ela, ela pediu alguma coisa, exercita a fé. Faça a obra da fé. Faça a tua fé ter obra. Fazendo isso, a gente exerce a nossa fé. E como que Deus não vai olhar? Como é que Deus não vai responder? Se você acredita. Esses dias, nós tínhamos um carrinho. A Tailândia fala, não era um carro, é um Peugeot. A gente tinha um Peugeot, não é carro. E todo mundo sabe, né? Peugeot dá problema. Vocês acreditam que eu fiquei 2 anos com um Peugeot 207 e só abastecia e trocava óleo? Fé. Fé. E grande. O maior testemunho dele é... E assim, cara, nós... Patrocina nós, Peugeot. Não podia ter falado. Não, pode falar. E daí, tá. A gente viajando o estado todo, imagina. Um Peugeot 207 é uma caixinha de fósforo, né? Sim. A Tailândia é no banco de trás no meio. O Pedro com uma baita de um bebê conforto aqui e a cadeira da Ana Júlia aqui. Coitada. A Tailândia ficava tudo assim. Às vezes a gente faz 400, 500 quilômetros só de ida, às vezes de volta. Nossa. Nós somos no sudoeste do Paraná, deu 580 quilômetros de ida da nossa cidade até no sudoeste do Paraná, um congresso. E ainda quase mataram a gente de pregar. Sexta, sábado, domingo. Domingo de manhã, domingo à noite. Eu falei, Nossa. então, mas enfim, eu comecei a orar a Deus, dá um carro melhor para nós. Mais espaçoso, pelo menos, né? Comecei a orar e tal. Nós vamos usar para fazer a tua obra. Não é pra gente se aparecer. Deve se aparecer, né? Porque nós vamos, pregar. Beleza. Deus abriu uma porta, nós compramos esse carro que nós temos hoje. Mais espaçoso, né? Não é grande coisa. Show. Mas é uma EcoSport, dá pra Tranquilo, gente... né? E ela já fica toda folgada. Gostei do Porsche. Então, daí ela já gostou, já mais espaçoso, beleza. Aí nós estávamos se preparando para ir para nossa convenção da CIADESCP, né? Na cidade de Piratuba também. E nós estava responsável de cuidar do encontro de filhos de pastores. Enquanto acontece a convenção com os pastores, né? Tem o encontro das mulheres de pastor e dos filhos de pastor, entre adolescentes e jovens. Nós ficamos responsáveis por isso. Então, nós ficamos responsáveis também pela parte de louvor e tal. E daí, em conversa com os meninos que iriam tocar, nós não tínhamos como levar uma bateria.
não tinha como levar a bateria. Ninguém tinha disponibilidade no carro. E quem é que tinha um carro grande? Júnior. Só que é eu, é fala. minha esposa, é 2 crianças, as malas de todo mundo e o meu Nossa. cunhado ia junto com a gente. Não. E tal, e cara, tentei de todas as formas, não achei ninguém. Eu lembro que nós chegamos em casa e falei pra Tailândia, não tem como levar a bateria, nós vamos ficar sem bateria e tal. Ela olhou pra mim, por quê? Não dá pra levar no nosso carro? Eu falei, não, mas tá cheio e tal, e tal, e tal. Daí ela falou, não, mas eu vou com as crianças atrás e mais o Juninho. Nossa. Meu cunhado é Júnior. E mais o Juninho vai do meu lado e você se vira. Eu falei, não, mas o nosso carro é novo, vai estragar o carro e tal. Aí ela olhou pra mim e fez bem assim. Mas quando você orou, você não falou que ia Ai, ai, ai. pôr na obra, fazer o que Deus quisesse que fizesse e tal? Eu falei, Toma. É, né? então tá. Cara, no banco da frente foi toda a bateria. Foi o bumbo, os tambores na Nossa. parte de baixo. Por cima foi as estantes de prata e tal. Atrás foi as crianças e o porta-mala. Nem via porta-mala. Então, assim, a questão... Eu tô contando isso por quê, né? Tô contando isso pra relatar. Quando a gente tá disposto a fazer algo pra Deus, você tem que estar disposto realmente. Você tem que querer realmente fazer isso. Então, não é fácil, mas tamo aí. Viu? Sim, você tem que Viu, pensar Breno? que a tua Você vida viu, Breno? é 100%, você acaba vivendo 100% Sim. para Cristo, para Jesus. Você tem que pensar, acordar de manhã cedo, a primeira coisa, oi Jesus, né? Uhum. Primeira coisa antes de almoçar, senta aqui, almoça comigo. Então, eu acredito que a partir do momento que a gente coloca Jesus em primeiro lugar em todas as coisas, ele, com certeza, ele... Mas é que nem eu falei, né? Que às vezes a gente acaba esquecendo desses detalhezinhos aí, né? É. Porque tipo, a gente só vai lembrar ou quando dá uma coisa muito grande ali, muito ruim, a gente lembra. Só que o relacionamento, né? De você fazer que ele é uma pessoa que está do seu lado. A gente precisa entender, só te cortando, né? Não, olha. A gente só precisa entender que o Espírito Santo não é uma força ativa de Deus. Ou só mais um Espírito. É o Espírito de Deus. Nós estamos vivendo numa geração que sofre muito. Isso é a palavra que diz, até não sou eu. Por falta de conhecimento. O povo padece por falta de conhecimento. Então nós estamos vivendo uma geração que por não conhecer o Espírito Santo, não sabê-lo, que ele deseja se apresentar como uma pessoa 24 horas, nós acabamos sofrendo. Agora venha sobre a tua pergunta, sobre gerar uma intimidade com Deus, ser usado por Deus. Como que eu faço isso? É pensando 24 horas em Cristo. Eu não oro meia hora por dia. Eu oro o dia inteiro, cara. Eu acordo de manhã, a primeira coisa que eu falo é pra minha esposa, bom dia, e já começo. Já começo o meu dia aqui, falando, Deus, muito obrigado pelo dia, pelo ar que eu respiro. 24 horas, eu tô indo fazer eu não gosto de café, mas às vezes faço café pra Tailândia, faço meu Nescauzinho falando com Deus. Ô, Jesus, obrigado. É isso que eu digo, né? É pouco, mas que bom Sabe que eu que tenho é? esse Nescauzinho. É que a gente vê muitas pessoas, não é tirando a grandeza de Deus. Longe. Mas assim, muitas pessoas imaginam Deus muito grande e não acessível. Não, Tipo assim, na eu verdade- não posso. Porque muitas pessoas falam, cara, eu não posso chamar Deus, sei lá, de pai. Eu não ser posso. místico, né, cara? É, cara, tipo assim. Não, até quando na oração, Uma- Senhor. Né? uma coisa que é Religiosidade, engraçada, né? você já percebeu? Agora falando sobre o que eu tava falando do Espírito Santo. Quando alguém fala glória a Jesus, até quem não é crente, um católico, outras pessoas, olham e falam, ô, Jesus é aquela pessoa que morreu na cruz, um Sim. cara bom, né? Agora, quando alguém grita glória a Deus, opa, até quem não é crente pensa, né? Deus é o criador de todas as coisas. Mas daí, você já parou pra pensar, quando alguém fala glória ao Espírito Santo, você dá uma olhada na pessoa, glória ao Espírito Santo. Isso é novo, Como hein? assim? Então, aí é que tá, é o nosso sofrimento geracional da nossa geração, é por não conhecê-lo. E não, porque e não respeitá-lo e entendê-lo. Que é um só. Exatamente. Pois é, Deus e daí Pai, a gente fica imaginando Filho e ou Espírito. coloca ele numa grandeza muito acima que a gente não tem como acessar e que a gente tem que usar palavras, cara, às vezes porque assim, a gente vê muito, faz uma oração,
Ah, não, eu não sei orar. Não, como é que eu Quando vou... Não, Jesus morre na cruz, o véu do templo foi rasgado. Então aqui cara, ele se rasga e já abre um uma. acesso total livre. Não precisamos de intermediário. Precisamos da Maria, do João para falar. Nós temos um Exatamente. acesso diário, direto, O nosso diário com o pai, Pai. né? É o nosso É, até pai. nas pregações também, né? Porque a gente vê na Bíblia que Jesus ele usava de historinhas, né, de coisas ali para ensinar, e hoje a gente fica muito preocupado em montar alguma coisa que vai impactar a pessoa do que ser realmente usado. Né? Então daí vem daquela coisa ali, não, eu vou me Verdade. preparar porque amanhã eu vou pregar. Então eu vou escrever aqui algo muito impactante. E esquece dessa intimidade diária com Deus, que é acordar, que é dar bom dia, que é vem daqui, vem de lá, e o cara acha, mas eu não tenho tempo para orar. Cara, mas se você acordou, tá indo pro trabalho, tem tempo. A gente pensa Tá que parado? Deus é Tem tempo. aquele Deus só de justiça, né? Isso. Se eu fizer isso, Deus vai me matar. Mas olha o que a Bíblia diz em Mateus 7, Mateus 7:7 diz assim, ó, se vós, pois sendo maus, sabem dar boas Cara, coisas aos filhos, quanto mais o vosso Pai, que estás nos céus, não dará bens aos que lhe pedirem. Portanto, tudo o que vós quereis que os homens vos façam, fazei-o também vós, porque essa é a lei e os profetas. Então, assim, isso já é bíblico, entendeu? Só que nós precisamos mudar a nossa mente. Deus não é só justiça, ele também é acessível em intimidade. Então a minha intimidade com Deus, ela gera o quê? Gera um resultado em nós sermos usados. Isso. É claro que para você receber os dons espirituais, a Bíblia diz que são irrevogáveis. Você recebe da parte de Deus e eu também digo muito isso nas minhas pregações. Vale muito mais a pena você ser ou é muito melhor você ser íntimo de Deus do que você ser usado. Porque no dia do juízo final, muitos usados ficarão, Exatamente. mas os íntimos subirão, entendeu? Então, ser usado por Deus é uma consequência de uma intimidade gerada com Ele. E uma coisa que eu falei ontem e falo hoje aqui também, Deus ele não precisa Ninguém. de adoradores. Ele tem uns anjos adorando 24 horas. Por que ele vai querer um comedor de feijão e arroz? Entendeu? E você adorando ele, né? Então ele permite que a gente o adore para criar um relacionamento, uma intimidade. Através dessa intimidade, nós conhecemos o dono do céu. Através dessa intimidade, nós começamos a ser usado por ele. Então é a partir daí, cara. Se você quer ser usado, é intimidade. Só que não é uma intimidade de 5 minutos por dia. É uma intimidade de 24 horas. Às vezes eu tô dentro de casa, como a gente faz a nossa rotina, faço visitas, né, na casa dos irmãos, levo ceia, quando é o tempo de ceia, né? Às vezes tem aquele momento de bobeira. Eu penso, será que eu vou ler um livro, pego o violão, vou cantar ou vou orar? O que eu faço? Eu penso, eu vou fazer tudo. Pego o violão, pego o livro e vou dentro da igreja para tirar aquele momento de oração. Então, não é você pensar nesses momentos, o que eu vou fazer? É só você pegar e ir fazer. Porque se a eu gente pensar, planeja muito, né, cara? Se a gente planejar 7:30 da noite, hoje eu vou dobrar os meus joelhos. Vai chegar 7:30, a tua esposa vai estar te chamando porque a filha acabou de cair, o cachorro do vizinho acabou de entrar no teu quintal e mordeu a tua filha. Não, isso é verdade. Eu Então, planejei também. Até teve uma época que eu acordava às 6, porque daí eu ia trabalhar depois, né? Então eu acordava, tomava banho, café, Bíblia, beleza. Cara, só que eu ficava muito cansado. Falei, não, vou começar a fazer à noite então, né? Eu falei, depois que a Maria dorme, né? Que minha esposa também vai deitar, daí eu faço. Que faz o quê? A menina começou a dormir 1 hora da manhã, 00:30, daí eu já tava também, já não fazia mais. E é bem isso aí, cara. Se tu planejar fazer alguma coisa, cara, eu lembro esquece. que quando nós chegamos em Frei Rogério, nós morávamos numa casa de madeira. Hoje ainda também é de madeira. Mas não era a casa que a gente morava hoje. Era no interior. São 13 quilômetros da cidade, vamos dizer, do grande centro de Frei Rogério. Mas beleza. Nós tava recém-casados e a Tailândia com aquele barrigão, que ela tava grávida da Ana Júlia, nosso primeiro filho. E de repente, era de tarde, assim, umas 2, 3 horas da tarde, eu não me lembro bem certo. Eu me lembrei, eu não morei hoje. Só que eu tenho comigo assim, quando eu penso, eu não falei com Deus, eu não orei, eu vou fazer agora, entendeu? Eu paro tudo que eu tô fazendo porque isso é uma prioridade minha.
eu tava assim, passando pela sala, Oh, e daí me ajoelhei e já fui, sabe? Sabe, quando você vai e faz algo apavorado, e deu aquele blu, 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 aquele você barulhão assim. matou. A Tailândia, meu Deus, Júlio, o que que foi? O que aconteceu? Só olhei pra ela, não, eu me ajoelhei. Só me ajoelhei. Ela pensou que eu tinha caído e tal. Mas é que assim, tem coisa que se a gente planeja, o inimigo sabe tudo que a gente tá planejando, tudo que a gente tá falando, né? Eu até anotei aqui, ó, pra falar. Deixa eu ver se eu acho aqui. Tem. Pra não errar. Quando você jejua, Satanás ele já nem come. Então ele nem precisa jejuar. Quando você trabalha arduamente, Satanás ele nunca dorme. Agora, quando você estuda afinco, Satanás ele tudo sabe. Eita. Percebe que você sempre está em desvantagem. A gente percebe isso, que a gente sempre tá. Parece que ele tá na frente. Só que a única dimensão que a gente pode vencer Satanás é na verdadeira humildade. Porque ele não reconhece Deus como o único Senhor, o único caminho, né? Não reconhece, então. Quando a gente reconhece, a gente ganha dele Em tudo. na verdadeira humildade. Só na humildade a gente consegue ganhar dele. Então, sabendo que Satanás sempre está um passo, vamos dizer assim, à frente, nossa, o que é o meu pensamento? Opa, eu não orei hoje, eu vou orar agora. Não vou Eu dar não vou dar chance. espaço, entendeu? E daí essa cena ficou guardada na minha Não, mente, mas- eu, mas eu isso aí- deitei correndo, Pegou esse. se É uma ajoelhar, coisa e de até ela jogo. pensou que eu tava morrendo. Não, mas é algo interessante a se falar, porque realmente, cara, a gente se planeja o dia, cara, não dá certo, não adianta, você vai fazer outra coisa, aparece algo daqui, algo de lá, Chega não chega no alguém. horário, chega alguém. Cara, e é bem isso mesmo. Então, o tempo, né, a gente tem, cara, tem tempo pra se Ó, relacionar. quando a Tem. gente, se ajoelha e diz assim, ó, por exemplo, numa simples oração, uma humilde oração, eu não sei o que fazer. Hum. Na verdade, a gente está dizendo a um Deus que sabe tudo. A gente já está reconhecendo, Sim. dizendo quando eu não sei o que fazer. A gente está contando algo para alguém que sabe todas as coisas. Então a gente já está dizendo a um Deus que sabe tudo e que ele que faça por mim. Agora, nisso aqui, nessa humilhação, eu falei de a gente poder falar essas palavras, se torna uma humilhação. Aí é que traz a glória de Deus para a terra, e além de tornar o homem participante daquilo que Deus quer fazer. Então, agora adivinha comigo quem que não tem para onde correr quando vê um homem se humilhando. Quando vê agora, por exemplo, Deus se aliando com os homens. Quem que fica sozinho? Satanás. Então é aqui onde ele é derrotado. Então eu acredito assim que a intimidade ela alia Deus com os homens. A gente se humilha, Deus, nós trazemos a glória de Deus para a terra, e Satanás ele não tem chance, ele não tem vez. Então é aqui onde ele perde. Então, volto a falar, só na intimidade, meu amigo. É na intimidade que a gente vence provações, porque não é fácil. A gente falou várias coisas boas aqui. Só não contei a parte ruim, que não é fácil. Às vezes tem dia que eu chego em casa cansado e falo pra Tailândia, eu não vou aguentar. Eu não vou suportar. Porque são humilhações diárias, são tentações diárias. Todos os dias nós somos Sim. tentados por Satanás 24 horas. Só que eu sempre penso que eu não vivo pra mim. Eu não faço a minha vontade. Sim. Eu faço o querer de Deus para que a vontade dele seja feita nessa terra. E um dia eu consiga chegar no céu. Eu lembro que a minha avó sempre dizia: a minha oração é que Deus só me leve pro céu. Nem que seja só para lá no céu servir cafezinho. Só para chegar lá e servir cafezinho eu já vou estar feliz. Então, a gente conseguindo chegar no céu já é uma grande coisa, né, cara? Verdade. Então, tudo que nós vivemos aqui não é mérito nosso, cara. Nós não temos que aproveitar nada, nós temos que desgastar a nossa vida aqui para depois aproveitar a recompensa que nos aguarda, que nos espera lá no céu. Amém.
Então acho que é isso aí, já Amém. ficou bastante conselhos, bastante experiências Falou aí. demais, gente. O pessoal Tem que voltar de novo, né? Tem que vai marcar voltar. Já, tem Já deu uma data aí. não, já vejo aí quando você vai estar por aí, já... Segunda-feira, ele falou domingo vai pregar no Concórdia, segunda ele então, tá aqui. segunda, Fechou. Vamos criar. Vamos ver pra nós gravar um hino, alguma coisa, se estiver tudo pronto até lá. Sim, verdade. Daí Vamos já sim, a gente pode bora. ir. Eu Já sei que marcamos. esteve aí conosco até agora. Muito obrigado. Espero que vocês tenham Se inscreva aprendido no muito canal. mais. Que vocês tenham realmente pegado esses conselhos, porque eu peguei, né? A gente fala que a gente pede aqui. A gente fala, fulano pediu. É tudo que a gente às vezes quer saber, Um sabe? amigo meu, Um amigo Porque- meu mandou eu perguntar. É. Mas enfim, é isso que a gente quer. A gente quer aprender, a gente tá aqui para aprender e essas pessoas que são usadas por Deus vão nos ensinando você, que você possa pegar essas dicas, porque eu acho que também, né, a intimidade é com dica, né? Porque se tu vai ser meio sem Sim, rumo, às vezes tu acaba pegando coisas, Claro que é. né? Então que você E a saiba gente aproveitar, né? Nunca sabe tudo, né? A gente É. sempre Uhum. Mas é aquela Tem que coisa, as aprender. experiências que você nos passou, nos ensina. Daqui a pouco as experiências que a gente vai viver daqui pra frente vai ensinar as com outras certeza. pessoas, né? Então a gente tem que contar, tem que compartilhar e Ô, Breno, espero deixa que eu isso só fazer um merchan aqui. faz aí, fica à vontade. Tem o... A galera que tá... Eu nem falei contigo ainda, Júnior. Vai saber agora. Ei, A exclusivo. galera que tá ouvindo nós aqui, eu e a Tailândia, nós temos um canalzinho no YouTube nosso. Ah, é? Tem uma canção lá já gravada. Uma canção só. Nós fizemos um videoclipe, foi dentro do estúdio. Mas agora foi um cover que tem lá. Então, mas agora vai sair algumas canções autorais nossas. Amém. Então, se vocês puderem ir lá, se inscrever no nosso canal, Júnior e Tailândia. Não tem muitos seguidores, tem uns 300 e poucos inscritos, não é seguidores. né? Opa, Uns 300 e poucos inscritos só. Júnior e Tailândia. Se vocês puderem dar uma força pra nós lá no YouTube, daqui a Não, pouco com certeza. sai umas músicas novas lá. Vamos tentar achar aqui. e já. tem o podcast também, né? Também temos o podcast. Tem o podcast. Da Rádio Conectado com Cristo. Segue lá, @Web Rádio Conectado com achei. Cristo. Escrito É já. ó. verdade, é web rádio. Também nosso 259. Instagram, né? Instagram, @Júnior e Tailândia. Só ir lá, você vai ficar Amém. sabendo onde a gente vai estar Segue todo lá. final de semana. Segue lá, que é benção. Amém. Pessoal, tem também os nossos patrocinadores, Cravo e Rosa, do Cris e da Michele. E a Pink Beauty, do Cauê e da Priscila. Estão nos patrocinando e vamos ter mais patrocínios aí no próximo. A gente vai colocar ali da Bela Torta, que é do irmão Evandro. E é isso daí. Quem quiser nos ajudar, a gente vai colocar o nosso Pix Nos abençoe. Só mandar. para nos abençoar. E é isso daí, né, Brando? Isso aí. Muito obrigado mais uma vez e até a próxima. Se Fica inscreva no ligado. canal, curte, fique ligado que vai sair mais vídeos de É nóis. hino, tudo. E é nóis. Valeu. Valeu.